Fala, torcedor vascaíno. Especulado no Vasco, Fernando Diniz foi demitido do Cruzeiro. E segundo o jornalista, o Vasco tem interesse na contratação do treinador. E tem clube russo interessado na contratação do zagueiro João Vitor, do Vasco da Gama. E o Felipe confirma que não irá ser o treinador do Vasco em 2025 e que voltará ao cargo de diretor técnico já nesta segunda-feira. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para as informações, que tem informações importantíssimas. Vamos lá. O que a gente temia aconteceu. Fernando Diniz foi demitido do Cruzeiro. Todos sabem que o Pedrinho gosta muito do trabalho do Diniz, né, independente de onde ele está. E isso me assusta, né? Porque o Diniz em 2024 vem de anos horrorosos. O ano do Fernando Diniz foi ridículo na seleção brasileira, no Fluminense e também do Cruzeiro. E isso me assusta muito, porque o Pedrinho gosta muito do trabalho do Fernando Diniz. E o que a gente temia, né, que era o Diniz ser demitido do Cruzeiro, aconteceu. Ele foi demitido. Em segundo aqui o jornalista aqui, se eu não me engano, do Sport Center BR, o Fernando Diniz foi desligado do Cruzeiro. O treinador interessa ao Vasco da Gama e ao também Grêmio, né, que vai demitir aí em breve o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não vai permanecer no Grêmio também. Para mim, de treinador brasileiro, é a melhor opção o Renato Gaúcho. Eu vi também que o Atlético Mineiro quer contratar o Cuca, né, que estava na lista ali de treinadores para o Vasco da Gama de 2025. Irmão, o que vai acontecer de notícia, informação aí nos próximos dias vai ser muita coisa, né? E aí a informação que a gente temia foi essa. Fernando Diniz foi demitido, inclusive ele foi demitido sem nem saber, ficou muito irritado na coletiva aí que ele deu lá após o jogo da vitória contra o Juventude fora de casa, o Cruzeiro ganhou e mesmo assim ele foi demitido. Olha o que ele falou: fiquei sabendo da demissão pela imprensa. Pra mim é um desrespeito muito grande. Pelo menos eu sou homem para ficar aqui e terminar, disse Diniz muito irritado na coletiva após saber da sua demissão. Então o Diniz acabou falando que ele soube da demissão dele no Cruzeiro pela imprensa, né, pelos jornalistas ali que estavam fazendo as perguntas e etc. É algo inacreditável mesmo. Mas, cara, o trabalho do Diniz no Cruzeiro, o trabalho do Diniz em 2024 é muito ruim, é péssimo. Tanto no Fluminense, tanto na Seleção Brasileira e tanto no Cruzeiro. E ó, aí, segundo o Sport Center, o treinador foi desligado do Cruzeiro e o treinador interessa ao Vasco da Gama e também ao Grêmio. É algo que me assusta, cara, porque a gente já sabia disso, né? A gente temia com essa demissão do Diniz e realmente aconteceu. E agora vamos ver o que aconteceu nos próximos capítulos. Espero que o treinador do Vasco para 2025 não seja Fernando Diniz. E olha aqui para você ter noção dos dados do Diniz esse ano. Fernando Diniz no Cruzeiro, contratado pelo Cruzeiro em 23 de setembro, Diniz assumiu a vaga deixada por Fernando Seabra, né, que hoje é treinador ali do Bragantino, justamente com a missão de encerrar a campanha com a vaga na Libertadores, de quebra conquistar o título da Sul-Americana. Outra meta não cumprida. Então, Fernando Diniz nem classificou o Cruzeiro para a pré-Libertadores e nem ganhou a Sul-Americana, né? Perdeu de 2-1, 3-1, se eu não me engano, por Racing. Ao todo, o ex-treinador da seleção brasileira dirigiu o Cruzeiro em 15 jogos, com 2 vitórias somente, 6 empates e 6 derrotas. Com esses indícios, o aproveitamento dele foi de 28,57%. É uma porcentagem muito baixa. É um aproveitamento muito, muito ruim mesmo, né, do Fernando Diniz aí no comando do Cruzeiro. Né, cara? E não só no Cruzeiro, ele fez uma temporada muito ruim no Cruzeiro, no Fluminense, na seleção brasileira, em todo lugar onde ele passou, ele fez um comando muito ruim, tá? Então, cara, não é um nome que me agrada para o ano que vem do Vasco da Gama. Então tá aí a matéria que eu acabei de ler, não tava na tela, me desculpa, mas tá aí, 28% de aproveitamento de 15 jogos, 2 vitórias somente. Cara, é algo inacreditável, né? E aí também tá aqui os jogos do Cruzeiro onde ele perdeu, onde ele ganhou e etc, né? Enfim, cara, são dados horrorosos. Tirando o que ele fez no Fluminense, né? Acho que, se eu não me engano, no Fluminense, em 15 jogos, ele fez 9 pontos. Deixou o Fluminense em último colocado. É algo também que não tem como aceitar. E na seleção brasileira, fez péssimos resultados também, né? Foi muito mal. A outra informação aqui é a seguinte, é sobre o zagueiro João Vitor, tá? O João Vitor desperta interesse de clube russo, mas valores não agradaram o Vasco. O CSKA sinalizou com valor abaixo do desejado pela diretoria. Essa informação foi dada pelo Bruno Murilo e também pelo Tébaro Schmidt.
O Vasco terminou o ano como titular da defesa do Vasco, o João Vitor, perdão, e despertou o interesse CSKA Moscou da Rússia. O clube europeu sinalizou uma oferta inicial que foi considerada baixa pela diretoria vascaína. O primeiro interesse dos russos girava em torno de 4,5 milhões de euros, que é cerca ali de mais ou menos 29 milhões de reais na cotação atual. O Vasco só aceitaria negociar a partir de 6 milhões de euros, que é cerca de 38,6 milhões de reais na cotação atual, ou algo próximo a esse valor, com um acréscimo dos bônus de 2 milhões de euros que o clube ainda tem que pagar ao clube do Benfica, né, clube de Portugal. Tá certo o Vasco, né, cara? O Vasco, infelizmente, pagou muito caro pelo João Vitor. Não é um zagueiro que vale 40 milhões de reais. A gente sabe que ele é um jogador ali que é novo ainda, que tem muita coisa para melhorar, obviamente, isso todo mundo sabe, mas não é um jogador nunca que vale 40 milhões de reais que foi o que o Vasco pagou nele. 40 milhões de reais e tem um bônus, né? Um gatilho no contrato dele ali de 2 milhões de euros, que é cerca de 10 mil reais, 12, que é, se o Vasco permanecesse na Série A, teria que pagar isso. É algo inacreditável, né? O Vasco pagar 12 milhões de reais porque o Vasco permaneceu na Série A um jogador. É algo inacreditável que o 777 fazendo nos contratos do Vasco, né? E isso é muito culpado também do Alexandre Matos, tá? Que fez essa palhaçada, né, com os contratos do Vasco da Gama entre jogadores. Enfim, pagou 40 milhões no João Vitor e agora tem proposta do CSKA de Moscou. E o Vasco quer pelo menos ali os 38 milhões, de reais. Né? Tá certo realmente pedir um valor alto assim pelo jogador. Na negociação conduzida por Alexandre Matos, o zagueiro de 26 anos custou 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Mas o valor da sua contratação pode chegar a 8 milhões de reais, né? Que foi o que eu falei. É 40 milhões de reais aí, mais ou menos, que o Vasco pagou nele, 42. Ali tá 32, mas se colocar a meta ali, vai para 44, no caso, né? É algo inacreditável da mesma maneira. Não é um zagueiro que vale esse valor todo, né? De 42 milhões de reais, 32. Não vale nunca esse valor. O João Vitor é um zagueiro que a gente sabe que tem, né, os jogadores lá no elenco muito limitado, que é o Léo e o Michael, mas o João Vitor acaba sobressaindo a eles. E acaba sendo um destaque, vamos se dizer, né? Mas, cara, nunca que ele vale esse valor todo aí que o Vasco pagou nele na época que ele estava no Benfica. Os 2 milhões de euros de bônus estão relacionados ao desempenho do clube no Brasileirão de 2024 e também de 2025. Em cada temporada, se o clube carioca não for rebaixado, precisa pagar mais 1 milhão de euros ao time português. Como o Vasco já garantiu a vaga na Série A do ano que vem, terá que gastar 6,3 milhões de reais ao Benfica. Irmão, é algo inacreditável. João Vitor chegou ao Vasco no início da temporada como grande contratação para a defesa. Apesar de ser o reforço mais caro da era da 777, o zagueiro não foi utilizado pelo treinador Ramon Dias. Inicialmente, em agosto, o zagueiro não escondeu que teve problemas com o ex-treinador. Com o Rafael Paiva, o jogador se firmou entre os 11 iniciais e segue como titular com o Felipe. O Ramon Dias também, né? Era outro que era dentro do Vasco muito paneleiro. Ele colocava o Rojas para jogar e não colocava o João Vitor. Era algo inacreditável. Ele colocava os gringos, né, pra jogar, não colocava o Barros, por exemplo, também Barros saiu do Vasco por conta disso, muito por conta disso também, né, esses problemas com o Ramon Dias. Enfim, essa informação é importante pra gente saber aí, que tem proposta pelo jogador aí, o zagueiro João Vitor do Vasco da Gama, do CSKA Moscou. O Vasco não gostou tanto da proposta, mas provavelmente o CSKA vai fazer outra proposta para o Vasco futuramente. Tá? Então é importante, a gente vai ficar atento a essa informação que é importantíssima pra mim, pra gente colocar na tela pra vocês, ok? A outra informação aqui agora é que o Felipe, né, o treinador do Vasco, que foi treinador agora do Vasco nesses últimos 3 jogos, conseguiu 2 vitórias e um empate. Um empate não, uma derrota no caso. Foi um empate ou derrota? Não, 2 vitórias e um empate, isso aí, tá certo. Felipe confirma que não será treinador do Vasco e que voltará ao cargo de diretor técnico já nesta segunda-feira. Segundo Mário Coelho Vasco, Felipe acaba de confirmar que irá permanecer como treinador e volta a exercer a posição de diretor técnico a partir de 2020, de amanhã. Perdão, né? Ele falou o seguinte na coletiva: eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa para acontecer. Então o Felipe aí fez muito bem seu trabalho, né, como treinador do Vasco, mudou a formação, coisa que o Rafael Paiva não teve coragem de fazer,
o Felipe fez e deu certo. Era simplesmente isso que a gente pedia pro Rafael Paiva. O Rafael Paiva insistia em colocar as laterais como ponta, zagueiro como ponta, tudo como ponta, não dava certo. E aí o Felipe chegou, teve a ousadia de mudar a formação e deu certo, né? No 4-4-2, onde o Vasco preencheu o meio campo ali e jogou muito bem contra o Cuiabá no jogo de ontem também, né? Como foi contra o Atlético Mineiro em São Januário. Duas partidas muito boas do Vasco. Aí uma formação ali que era o 4-4-2. Tá bom? Então, gente, informação importante pra gente saber. Falamos sobre tudo aqui no caso, né? Sobre o Fernando Diniz, que foi demitido do Cruzeiro e que pode pintar no Vasco da Gama. Espero eu que não pinte, mas pode acontecer. Né? Segundo aqui o Sport Center, o Vasco tem interesse na contratação do treinador. Não só o Vasco, como o Grêmio também, né? E aí também tá aqui, o João Vitor desperta interesse de clube russo também. Essa informação é importante pra gente saber e trazer pra vocês, ok? Perdão. E também o Felipe, né, confirmou que vai voltar a ser o diretor técnico ali do Vasco da Gama em 2025. Não vai ser o treinador do Vasco, apesar desses resultados positivos, ok? Então, gente, acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal, no nosso conteúdo. Beleza? Então, gente, um abração, fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Às 2 horas da tarde a gente tá ao vivo aí também com vocês pra trocar uma ideia e falar sobre as notícias do Vasco da Gama, ok? Então é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Saudações vascaínas, abraço a todos.